Preparados, irmãos? Amém. Quem aqui conhece a história? A minha intérprete. Quem aqui conhece a história de Ananias, Misael e Azarias? Quem? Quem são esses? Ah, vocês estão espertos. Mas que tem gente que não sabia quem era, né? Abra sua Bíblia, vamos já direto para o texto. Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 30. Eu esqueci até dos slides. Daniel, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 10. Tá bom? E eu não vou projetar. Nós vamos ler na Bíblia, tá bom? Eu vou ler na NAA. Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 10, a palavra do Senhor diz assim: O Senhor, ó Rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita, de foles e de todo tipo de música, deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, diga judeus, que o Senhor, ó Rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens fizeram pouco caso do Senhor, ó Rei, não prestaram culto aos deuses do rei, nem adoraram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhe disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que o poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ordenou-lhe que aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados com os seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha ardente. Mas, porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: Não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: É verdade, ó rei. Mas o rei disse: Eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses.
Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudanças e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. Preferiram entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faço um decreto, ordenando que todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, sejam despedaçados, e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Amém? Essa pregação hoje tem um título: Fiel até o fim. Irmãos, eu queria trazer uma outra mensagem mais light, porque eu sei que eu peguei pesado nas anteriores, mas não teve jeito. O que eu ouvia, o que eu vi durante esses últimos dias me incomodou demais. Então, o Senhor me lembrou desse texto, fiel até o fim. Em questões de introdução, para você entender, Daniel é um livro riquíssimo. Tanto que no curso de pós-graduação que o Lucas fez em missão e pregação, dos módulos, uma das disciplinas, é só sobre o livro de Daniel. É muito rico. E claro que eu estudei todo esse módulo, porque é muito interessante. O livro de Daniel começa no capítulo 1, é uma introdução do que está acontecendo, né? Quando Nabucodonosor invade ali Jerusalém. Então, há essa introdução. Capítulo 2 ao capítulo 6 são histórias da corte, são narrativas de acontecimentos ali que eles viveram. Do capítulo 7 ao capítulo 12 são visões de Daniel, são visões apocalípticas. Irmãos, o livro de Daniel tem uma relação tremenda com o livro de Apocalipse. Livros de Daniel que, quando você lê Daniel e lê Apocalipse, você vai entender muito mais. Ele foi escrito em 2 línguas. O livro de Daniel foi escrito em hebraico e aramaico. Nós estudamos isso no Antigo Testamento já. Daniel foi escrito em hebraico e aramaico. São poucos livros que têm o aramaico e um deles, o que mais tem, é o livro de Daniel. E isso aconteceu aproximadamente 605 anos antes de Cristo, tá? Antes de Cristo. E para a gente chegar onde eu quero, eu preciso fazer um resumão com você da história de Daniel. Nabucodonosor, então, invade Jerusalém. E ele quer escolher alguns jovens para trabalhar dentro do palácio. Só que ele faz algumas exigências. Eu quero que sejam de Israel, que sejam da linhagem real, sejam sem defeito, bonitos, inteligentes, habilidosos, sábios e que possam servir no palácio. Nabucodonosor não era bobo. Ele queria gente boa para trabalhar com ele. Então ele falou, escolham alguns aí. Esses jovens seriam treinados por 3 anos no palácio. Eles teriam toda a comida do rei, as bebidas do rei à sua disposição. Depois de 3 anos, Nabucodonosor faria uma sabatina, perguntas para eles, e aqueles que fossem os melhores, ele iria classificar. E, gente, sabatina não é fácil. Eu passei por 2 para ser ordenada. Não é fácil. Imagine estar batinado pelo rei. Então, esses jovens foram preparados. Só que lá em Daniel, capítulo 1, versículo 8 a 16, vai dizer que esses jovens não quiseram se contaminar com os outros. Daniel disse, eu não vou nem comer da comida do rei, nós não vamos beber, nós vamos,
aí se alimentar bem com frutas, legumes e verduras, né? E a gente vai ter uma vida mais saudável. Irmãos, além dessas habilidades, porque o texto vai dizer que esses jovens, eles tinham conhecimento em todas as áreas. Eu vou usar uma expressão aqui para você entender. Os caras eram bons, eram inteligentes. Eles conheciam todas as áreas, não só uma, todas as áreas. E Daniel ainda tinha o dom de revelar sonhos. As escrituras vão nos dizer. E dentre todos os jovens que foram para lá, não havia, o texto vai dizer que não havia ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles foram considerados 10 vezes melhores do que qualquer outro jovem do reino. Não, 10, não é uma, é 10 vezes. Aí o capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho. Não sei se você se lembra, ele tem um sonho, né? Ele vê uma imagem, uma estátua, que era, cada parte do corpo era de um metal diferente. Cabeça de ouro, peito e braço de ferro, ventre e coxa de bronze, pernas de ferro, pés de ferro e de barro, e surge uma pedra lá na montanha. Ele teve esse sonho, mandou chamar todos os magos, todos os inteligentes, os bons do reino, e falou: eu quero que vocês interpretem o meu sonho. Detalhe, vocês vão ter que contar o sonho para mim, não vou contar não. Vocês vão contar o sonho e a interpretação. E se vocês não interpretarem, eu mato todo mundo. Foi uma loucura. Ninguém sabia. Porque todo mundo fala, ô Nabucodonosor, conta o sonho que a gente interpreta. Não, vocês vão ter que me contar o sonho. Nisso, Daniel reúne com seus amigos, com Ananias, Acazia e Misael, e vão orar. E aí o Senhor dá o sonho para ele na íntegra. Daniel conta para o rei e fala: esse sonho que o Senhor teve são impérios mundiais e a sua sucessão histórica. Primeira Babilônia, de ouro e tal, porque um vai ser derrotado após o outro. E eu não vou contar toda a história porque a gente não tem tempo disso. Lembrando então que a cabeça de ouro dessa estátua representava a Babilônia, e o resto eram os outros impérios que iriam destruindo, e que até hoje não se cumpriu essa profecia, irmãos, porque a pedra é Jesus. Vocês vão, mais para frente eu prego só na estátua, bom? 9 anos depois, uns dizem 9, outros dizem 19 anos depois, Nabucodonosor tem uma ideia. Então vai ter um império só. Nenhum império vai destruir a Babilônia. E ele constrói, então, aí uma estátua que mais parecia um obelisco, que tinha 60 côvados de altura, ou seja, 27 metros de altura, por 6 côvados de comprimento, ou seja, 2,7 metros de comprimento. E ela foi feita toda de ouro. Esse obelisco representava o próprio rei Nabucodonosor e o seu reino sobre o império. Ele queria dizer: nós mandamos, ninguém vai destruir a gente, ninguém vai derrubar a gente, nós somos a potência mundial. E ele constrói então essa estátua, representando também todos os deuses da Babilônia. Sabe esse negócio de 6, meia dúzia? Quem criaram foram os babilônicos, né? A contagem hexagonal, uma coisa assim, eu não sei, o nome é difícil. Então, quando a gente fala 6, meia dúzia, 1 hora tem 60 minutos, foi criado na Babilônia nessa época. Por isso que a estátua tem 60 por 6. Né? Eles tinham um quê com o número 6. Não é à toa que 666 é outra coisa depois, né? Então, resumindo a história, vocês entenderam até aí, né? Fez tudo isso. E aí ele faz essa estátua, chama uma multidão. É o texto que nós lemos. Uma multidão, toca música, e todos tinham que adorar a essa imagem, a essa estátua. Numa multidão, 3 cabecinhas não abaixou. Só que Nabucodonosor nem viu. Ele foi avisado depois. O que eu quero perguntar para você e hoje a gente falar, porque é um assunto muito sério. Por que Ananias, Misael e Azarias foram fiéis? Por quê? Porque eles colocaram a própria vida em risco com a sua fidelidade a Deus. Primeiro,
eles conheciam a sua origem. Vira para quem está do teu lado e fala, eles conheciam a sua origem. Agora você vai perguntar para quem está do teu lado, você sabe qual é a sua origem? O versículo 12 nós lemos, e eu pedi para você repetir uma palavra. Há homens judeus. O povo foi lá fofocar, né? Foi lá, os caldeus foi fofocar para o rei. Falou, há alguns homens judeus que não se curvaram diante do Senhor, diante da sua imagem, dos seus deuses. Irmãos, esses jovens estavam na Babilônia, mas eram de Jerusalém. Eles não eram daquela terra. E detalhe, irmão, esses caldeus foram os mesmos que eles salvaram. Porque lembra que se eles não decifrassem o sonho, todo mundo ia morrer? Daniel decifra, interpreta e eles são salvos. Só que eles criaram inveja, porque eles eram 10 vezes melhores. E eles então vão lá e correm para o rei, mas mesmo assim esses jovens não se curvam, eles se mantiveram de pé. Sabe por quê, irmão? Eles tinham consciência de onde tinham vindo. Eles sabiam qual era a origem, a terra. Eles eram judeus, habitantes de Jerusalém. A Babilônia fez de tudo para que esses jovens se aculturassem. O texto antes, no capítulo 1, diz que eles tinham que aprender a língua deles, a cultura deles, a religiosidade deles. Eles queriam inculcar isso neles. Os nomes deles foram mudados. Daqui a pouco eu vou explicar um por um. O nome deles foram mudados. Queriam mudar a identidade daqueles jovens de filhos do Deus Altíssimo para filhos dos deuses babilônicos. Eles queriam mudar, irmão. Nabucodonosor impôs uma nova identidade para aqueles jovens. Mudou o nome, mudou a vestimenta, mudou a alimentação. E mesmo assim, eles não se contaminaram, se mantiveram firmes. Irmãos, por que eu estou falando isso? Por que eu estou pregando isso? Essa semana nós vimos escândalos e mais escândalos. Do mundo dizendo que não, nós somos caretas. Nós somos conservadores. Somos mesmo. Porque nós somos fiéis à palavra de Deus. Nós somos fiéis. Porque nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós somos do céu, meu irmão. Da Nova Jerusalém. O mundo tenta nos impor o que vestir, o que comer, como agir, as ideologias que a gente deve seguir. A gente tem sido pressionado de todos os lados a deixar nossa origem de filhos de Deus. É isso que a gente está vendo aí fora. Irmãos, o mundo tenta isso. Mas nós precisamos nos lembrar todos os dias que nós somos peregrinos nessa terra. Que nosso lugar não é aqui. A nossa morada é com o Senhor na Nova Jerusalém. Aleluia! Irmão, eu podia provar isso para você em trocentos versículos. Eu vou falar só 3. João 15:19. Se vocês fossem do mundo, o mundo não amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi e por isso o mundo odeia vocês. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Aí faltou do maligno. Ou seja, ele está no controle, não é dele, mas está sobre o controle dele. Irmão, você é filho de Deus. Você é filho do Deus Altíssimo. Nós não podemos nos contaminar com as coisas desse mundo. Lá fora o mundo diz assim, sim ao aborto. Tentaram até descriminalizar o aborto em 12 semanas no Brasil. Graças a Deus não conseguiram. Irmão, se você é a favor do aborto, irmão, volta para a Bíblia. Volta para a Bíblia. Porque aborto é assassinato. É assassinato. E eles estavam aprovando com 12 semanas de gestação.
4 meses. Não era um embriãozinho, não. Irmãos, nós não somos desse mundo, nós não podemos dizer amém para as coisas desse mundo. O povo lá no carnaval, debochando dos crentes, debochando da família, debochando da gente. E crente dizendo, é cultural. Gente, por favor, nós temos que ser como esses jovens fiéis até o fim, mas para isso, a gente precisa saber que nós não somos desse mundo, nós somos do céu. Mas por que esses jovens continuaram fiéis a Deus? Ah lá, nós somos desse mundo, mas somos do céu. Porque eles conheciam o seu Deus. Fala para o teu irmão aí, você conhece o seu Deus? Aqueles jovens viviam no meio de um povo politeísta. Os meus aluninhos da escola já sabem o que é. Ou seja, creem mais de um Deus, vários deuses. E eles adoravam um único Deus. Esses jovens adoravam um único Deus. Eles quiseram, o nome que a gente mais fala, Sadraque, Mesaque e Abidnego, irmão, é o nome deles babilônico. E eu vou assustar vocês agora. Eu vou pôr até Daniel agora para você entender. Daniel significa Deus é meu juiz. Eles mudaram o nome de Daniel para Beltesazar, que significa Bel o protege. Bel é o rei Marduk, que é o rei dos deuses, que significa protege. Então, o rei dos deuses protege. Ananias, a versão judaica, hebreu, Deus tem sido gracioso. Mudaram o nome dele para Sadraque. Sadraque é a ordem, é isso que eu estou falando. Ananias, Deus tem sido com você. Voltando a Ananias, ele recebe o nome de Sadraque. A ordem de Acu. Sobre as ordens de Acu. Acu era o deus da lua. Próximo. Misael. Misael significa quem é como Deus. Para os judeus, a resposta era ninguém. Aí eles vão e dão um nome para ele. Mesaque, que significa quem é como Acu. Quem é como o deus da lua. Depois, Azarias significava o Senhor tem ajudado. Colocaram o nome dele de Abed-nego, servo de Nebo. Nebo é o filho de Marduk, que era o deus da sabedoria, da escrita e da alfabetização. Irmãos, o nome deles, hebraico, adoravam quem? Quem? O nome deles, babilônico, adoravam os deuses da Babilônia. Eles mudaram, eles fizeram, mas mesmo assim, eles continuavam adorando a um único Deus vivo. Eles não se curvavam, irmãos. Mesmo diante de uma multidão, aqueles jovens não se prostraram diante da imagem. Eles não se prostraram. Sabe por quê? Porque desde criança um judeu aprendia os mandamentos. E Êxodo, capítulo 20, versículo 3 a 4. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esses jovens sabiam em quem eles criam e por isso eles não se prostraram diante daqueles deuses. Irmãos, nós não podemos nos prostrar diante de ideologia, de dogmas, de influenciadores. Tem gente que não está se prostrando, mas está se curvando já. Já está começando. Não é bem assim, pastora. Mas é, irmão. Um pouquinho pode. Tem pecadinho, irmão? Pecado é pecado. Não tem pecadinho, pecadão? Pouquinho é tão pecado quanto muito. É pecado. Pecado é pecado. E quando a gente sabe em quem nós cremos, nós não mudamos as nossas convicções, nós não mudamos os nossos princípios, nós não mudamos porque o mundo mudou.
Ah, o mundo mudou, mas a palavra de Deus não mudou. Tanto que estão querendo mudar a palavra de Deus para ela ficar atual. Irmãos, nós precisamos nos posicionar como aqueles jovens, independente das consequências. Eles podiam ser mortos. Podia não, iam ser mortos. E olha o que 2 Timóteo, a gente tem que dizer como Paulo. É por isso que estou sofrendo essas coisas, mas não me vergonho, porque sei que quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Ele sabe, é isso que nós precisamos, irmão. É isso que nós precisamos. Quando nós sabemos em quem nós cremos, nós não seremos levados pelos ventos de doutrina, como Paulo diz lá em Efésios 4,14. Eu sei em quem eu creio. Tem até um hino, né? Estou bem certo que é poderoso para fazer, né? Eu sei em quem tenho crido, eu estou bem certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais até o dia final. Para trazer o meu tesouro até o dia final. Irmãos, é isso que nós precisamos. Mas em terceiro, que eu vou correr por causa do tempo. Em terceiro, por que esses jovens foram fiéis? Porque eles obedeciam sem negociar. Vira para quem está do teu lado. Você negocia aí? Ou você obedece? Irmãos, eles obedeciam sem negociar. Eles estavam no meio de um povo imoral, que perseguiam, que desafiavam, que zombavam. Lembra de Daniel orando? 3 vezes ao dia, foi para onde? Na cova? Porque orava. Irmãos, eles eram perseguidos, mas eles foram fiéis, independente das circunstâncias. Tanto que quando eles não se levantam, vão lá os caldeus, fofoca para o rei chama eles. E aí o rei fala, Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não adoram os meus deuses e não estão prostrando sobre a minha estátua aí, o meu Deus? Vocês estão mesmo? Agora, vou falar a versão Juliane Araújo, tá, gente? Vai de conta que vocês não ouviram, talvez, vocês não ouviram toda aquela música. Então, eu vou dar mais uma chance. Vai tocar o tímpano, todos os instrumentos, e vocês se prostram. Porque se vocês não se prostrarem, vocês serão atirados imediatamente na fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais. Irmão, se coloca no lugar. O que você fazia? Está te dando uma chance de se salvar ou morrer torradinho. Esses jovens dão uma resposta para Nabucodonosor que eu amo. Eles dizem assim, Nabucodonosor, quanto a isso nem precisamos te responder. Porque o nosso Deus, a quem servimos, se quiser nos livrar, Ele vai livrar. Se não quiser, Ele também não vai livrar, mas a gente não vai se prostrar e não vai adorar. Eles entendiam a música que nós cantamos. Se Deus quiser, Ele é Deus, se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Foi isso que esses jovens disseram. Esses jovens foram corajosos, irmãos. Esses jovens, eles realmente foram fiéis a Deus. Tiveram uma nova chance, mas não quiseram a chance. Porque eles queriam provar que o Deus que eles serviam era um Deus poderoso. Irmãos, eles podiam dar 1001 desculpa. Eu vou ler algumas aqui, porque só para você pensar na desculpinha que você dá de vez em quando por causa do pecadinho, tá bom? Eles podiam dizer assim, nós só vamos nos inclinar, mas a gente não vai adorar nenhum ídolo de verdade. A gente não vai se tornar adoradores de ídolos. A gente vai fazer isso só dessa vez. Depois a gente pede perdão para Deus. Ou eles poderiam dizer assim, o rei tem poder absoluto, a gente tem que obedecer a ele, Deus vai entender isso. Ou foi o rei que nos nomeou, a gente deve isso a ele. Ou essa é uma terra estrangeira, por isso Deus vai nos perdoar se a gente seguir os costumes deles. Ou eles podiam dizer, nossos ancestrais construíram ídolos dentro do templo de Deus. Então isso aqui, é fichinha perto disso, não tem problema não. Eles podiam dizer, não está prejudicando ninguém. Ou, por último, mas se a gente morrer e algum pagão assumir a nossa elevada posições,
eles não vão ajudar o nosso povo no exílio. Eu não vou falar desculpinha que você dá, porque você entendeu. Né? Porque, irmãos, quantas vezes nós damos desculpas como essas, parecidas como essas, para não assumirmos uma posição de fidelidade a Deus. Principalmente na juventude, né? Que junta aquela turminha, e aí você quer entrar no meio da turminha, e aí você acaba fazendo aquilo que é ilícito diante da palavra de Deus, para entrar na turminha. E aí depois, depois eu peço perdão, Deus me perdoa. Irmãos, aqueles jovens entendiam, não terás Deus diante de mim, não se prostrará diante deles. Porque se eles fizessem isso, irmãos, como eles iriam testemunhar o Deus deles? Como eles iriam falar do Deus vivo a qual eles serviam? Como eles continuariam falando de Deus para aquelas pessoas? Ei, meu irmão, que desculpa que você está dando para não assumir uma posição a favor de Deus? Mas todo mundo está aí. Tua mãe já falou isso para você, né? Você não é todo mundo? Irmãos, nós temos que tomar uma posição. A nossa fidelidade a Deus não pode depender das circunstâncias. Nós vivemos num país livre, mas tem muita gente morrendo lá fora porque é fiel a Deus. Fiel a Deus. E nós aqui temos liberdade, e mesmo assim, somos infiéis ao nosso Deus. Olha o que Apocalipse vai nos dizer, 14:12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. 3 jovens tiveram coragem de dizer não. 3 jovens tiveram a coragem de discordar de todo mundo e não pecar. A fidelidade desses jovens foram incondicional. E fidelidade não é barganha. Fidelidade não é barganha. Irmãos, fidelidade a Deus nos leva à cova dos leões, nos leva a prisões, nos leva a sermos rejeitados por um grupo, despedido de uma empresa. Se um patrão chegar para você falando, faz uma coisa ilícita, você vai fazer ou não vai? Você perde o emprego? Ou você continua naquele emprego pecando, sabendo que aquilo é lícito? Esse assunto é muito sério, meu irmão. É muito sério. Nós seremos rejeitados nas escolas, aonde a gente estiver. A gente tem visto isso. Tem pessoas que vêm conversar comigo, pastor, estou sendo perseguido na escola, porque eu sou crente. Na faculdade, então, pior ainda. Irmãos, nosso compromisso não é com sucesso, não é com dinheiro, não é com o mundo, mas é com o nosso Deus. Amém? Por que eles foram fiéis? 4, eles amavam a Deus pelo que Ele é. Eles amavam a Deus pelo que Ele é. Quando o rei ouve aqueles jovens, diz que o seu semblante se muda, ele fica furioso, manda aquecer a fornalha 7 vezes mais, e eles são jogados na fornalha de fogo. E diz que o fogo era tão quente que aqueles homens que levaram morreram queimados. E eles caíram lá dentro. Eles foram jogados na fornalha, mas passearam com Cristo, aleluia. Irmãos, aqueles jovens conheciam as promessas do Senhor, porque desde criança eles aprendiam a palavra, e eles sabiam o livro mais lido, mais estudado, mais decorado dos judeus, quem sabe? É o livro de Isaías. Eu fico imaginando esses jovens lá no meio da fornalha, junto com Cristo, porque ali era Jesus, filho de um Deus. Até um ateu reconheceu que era um filho de Deus. E eu acredito que eles estavam lá dentro da fornalha dizendo assim, mas agora sim diz o Senhor que criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel, não tenha medo, porque eu remi, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, aleluia. Eles criam nessa promessa, eles sabiam e eles declararam isso ali. Irmão, o fogo estava quente, tanto que Nabucodonosor olha e fala, mas peraí,
Mas não jogou 3? Tem 4 passeando. E um se aparenta aos filhos dos deuses. E aí os bambamãos, né, os dele lá falam, senhor, nós jogamos 3. Mas tem mais mesmo. Irmão, a única coisa que o fogo fez com aqueles jovens foi tirar as amarras deles. O fogo livrou eles das amarras. E o Senhor os livrou do fogo. No fogo. O Senhor não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha. Ele livrou esses jovens na fornalha. Na fornalha, meu irmão. Irmãos, Deus, presta atenção comigo. Deus não impediu a fabricação da imagem, certo? Deus não evitou que Nabucodonosor acendesse a fornalha. Deus não impediu a divulgação do decreto. Deus não impediu nada, deixou tudo acontecer. Tudo, mas Ele livrou eles na fornalha. Irmãos, Deus muitas vezes não nos livra da luta, da aflição, mas Ele nos livra na luta, na aflição, para que o nome dEle seja glorificado, irmão. Tem uma frase, que eu acho que eu pulei aqui, Stuart Olyott, ele diz assim, o livramento no fogo é a estratégia de Deus. Deus nos livra no fogo, meu irmão. Deus nos livra no fogo, quando nós somos fiéis a Deus. Ele tem um encontro conosco na fornalha. Quando nós sabemos quem é o nosso Deus, nós estamos livres na fornalha. Mesmo no meio da fornalha, irmão. O lugar do calor da prova é o mesmo lugar da comunhão íntima com Cristo. Eles estavam passeando. Eles não estavam murmurando. Olha o que fizeram com a gente. Não. Eles estavam passeando, e eu creio que declarando, cantando, louvando ao Senhor. Irmãos, o mundo prepara muita fornalha para mim e para você. Nós vimos isso nessa semana. Nós somos ridicularizados, nós somos debochados, nós somos desprezados. Nós somos. Mas é isso que acontece com aqueles que são de Cristo. Os que são fiéis a Deus são chamados de ultrapassados, conservadores, são chamados de antiquados. Irmãos, cuidado com a opinião da maioria. Geralmente ela está errada. Aquele ditado que é a voz do povo. Não, é mentira. É mentira. Porque geralmente a voz do povo é a voz do capeta, de Satanás. Não é a voz de Deus. Irmãos, para encerrar, porque o meu tempo já foi. Por último, porque eles foram fiéis, porque eles viviam para a glória de Deus. Eles viviam para a glória de Deus. Eles foram punidos por causa da fidelidade e se tornaram testemunhas vivas de Cristo, aleluia. Tanto que Nabucodonosor não entende, vê tudo aquilo e ainda bendiz o nome do Senhor. Faz um decreto para que todo mundo agora tinha que seguir ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nabucodonosor tentou intimidá-los, tentou mudar a vida dele, a identidade daqueles jovens, e eles não, eles obedeceram. Então Nabucodonosor vê eles passeando. E gente, eu acho mais interessante que quando eles saem, os caldeus, o povo lá, chega nele e começa o quê? Vou usar você agora. Gente, o que acontece quando tem fumaça? A gente fica cheirando fumaça. Só de você estar perto, você cheira fumaça. Eu, pelo menos, diz que tem gente que tem mais pigmento. Eu não posso nem 2 metros longe de distância, eu estou cheirando fumaça. Cabelo, então. Irmãos, eles não tinham nem cheiro de fumaça. Eles estavam dentro de uma fornalha 7 vezes mais aquecida. Eles não chamuscou nem o cabelinho. Irmãos, isso é Deus quem faz. E tanto, que Nabucodonosor, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque, não era o Deus dele ainda, Depois foi, porque ele teve que sofrer um pouquinho mais depois, comer capim,
para depois, ir para Deus. Mas ele reconhece. Irmão, quando você honra a Deus, Ele honra você. Quando você é fiel a Deus, o nome de Deus é exaltado, aleluia. Só que o contrário também acontece. Quando você não honra a Deus, Ele também não te honra. E quando você não é fiel a Deus, o nome do Senhor é envergonhado na sua vida. Irmãos, concluindo, a igreja precisa responder às pressões desse mundo com fidelidade inegociável. Não tem negociação, meu irmão. Pode ser João, Pedro, quem for. Foi contra a Bíblia, irmão. Eu não. Não é isso que a palavra diz. Não é isso. Nós somos conservadores, sim. Nós somos fiéis, sim. Nós amamos e servimos o nosso Deus. Irmão, o quarto homem sempre vai vir ao nosso encontro. O quarto homem sempre vai vir, estar caminhando conosco no meio do fogo, no meio da dor, da doença, do abandono, da solidão, do luto e da morte. Porque quando o quarto homem nos faz sair da fornalha, até os inimigos precisam reconhecer a majestade de Deus e dar glória ao nome dEle. Até eles. Nós devemos decidir, irmãos, ser fiéis a Deus ou sermos fiéis a esse mundo. A proteção de Deus transcende qualquer coisa que a gente pode imaginar. Eu vou concluir com um testemunho que eu acho que eu já contei, mas toda vez que eu lembro desse testemunho eu choro. E ele é muito impactante, talvez você ainda não ouviu. Certos missionários estavam num país da Ásia. E eles estavam ali evangelizando escondido, porque eles poderiam ser mortos. E um dia disseram para eles que viria um homem testemunhar. E esse homem ficou preso durante 26 anos, sendo torturado, espancado, para que ele negasse a Cristo. E eles faziam de tudo, torturaram esse homem. E quando esse homem chega e vai dar o testemunho àqueles missionários, antes dele chegar, disseram para eles, talvez ele não vai conseguir falar muito, porque as torturas maiores foi feita no pescoço, boca, esôfago, torturas, irmãos. Talvez ele não vai conseguir falar muito. Mas diz que quando aquele homem entrou, é como se eles vissem o próprio Cristo na vida daquele homem. E por 2 horas, aquele homem testemunhou as grandezas que Deus havia feito na vida dele. Não falou de tortura, não falou de perseguição, falou do que Deus estava fazendo. E aí, depois aqueles missionários foram embora. Quando eles voltaram, eles encontraram a viúva, porque ele já tinha 93 anos quando encontraram. Ele já tinha falecido. E aí a viúva contou mais detalhes e disse, olha, ele não contou, mas eu queria contar para vocês. Quando fazia 20 anos que ele estava preso, e ele não negava Jesus, mesmo apanhando, mesmo sendo espancado todos os dias, fizeram uma cova de 1 por 1, cavaram uma cova de 1 por 1, colocaram ele ajoelhado lá dentro, e disseram, se você negar o seu Deus, você sai daí, senão não. Aquele homem ficou ali por 6 meses, ajoelhado. Só traziam um pouco de água de vez em quando, um pouco de comida para ele não morrer. Colocaram ele num lugar que não pegava sol. A pele dele foi desbotando, foi apodrecendo, porque não tinha luz do sol. Só tiravam as fezes dele quando o cheiro era insuportável. Ali ele ficou por 6 meses e não negou Jesus. Aqueles homens não sabiam mais o que fazer. E aí eles tiveram uma ideia, vamos tirar ele e vamos chamar a família. Quando a família vê a situação que ele está, vai correr e vai dizer para a igreja, não vale a pena. Não vale a pena a gente servir esse Deus. E aí pediram para levar o filho. O filho, quando ele saiu, quando ele foi preso, tinha 6 anos de idade. Agora ele estava com 26. Quando o filho chega, o pai está deitado porque ele desaprendeu a andar. Ele ficou 6 meses de joelho. Ele desaprendeu a andar.
Quando o filho chega e vê a situação do pai, ele vai no ouvido do pai e fala assim: pai, nega Jesus. Depois o Senhor pede perdão para ele. Mas para de sofrer, nega Jesus. A primeira instância, ele não reconheceu o filho, porque faziam 20 anos. Mas quando ele olhou e viu que era o filho, ele disse para aquele filho: sim, eu amo a mensagem da cruz. Eu amo a mensagem da cruz. E até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Aquele homem não citou simplesmente o verso de um hino. Aquele homem citou aquilo que ele vivia, aquilo que ele amava, aquilo que ele acreditava, aquilo que ele não negociava. E ele saiu da prisão sem negar Jesus. Ei, meu irmão, o que tem feito você negar a Jesus, a ser infiel com Ele? Nós vamos, se coloque de pé, nós vamos só cantar uma canção, só uma vez, que diz que Ele é fiel. Mas eu queria que você pensasse: Ele é fiel, será que eu tenho sido fiel? Ou será que eu estou sendo infiel em qualquer coisinha? Cante essa canção, mas já refletindo naquilo que você precisa mudar nessa noite, em nome de Jesus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador.
Mesmo quando nós não merecemos, o Senhor continua sendo fiel. Mas nós sabemos, Pai, que o Senhor não é fiel porque nós merecemos. O Senhor é fiel porque esta é a sua índole, este é o Senhor. Pai, nos ajude, Senhor, a sermos fiéis ao Senhor, assim como Tu és fiel a nós. Que nós possamos ser fiéis em todas as áreas da nossa vida, Pai. Que nós possamos lá fora, mesmo diante deste mundo, mesmo diante da Babilônia, não nos curvarmos diante dos deuses desse mundo, diante da idolatria desse mundo, diante das ideologias desse mundo, Pai. Que nós possamos nos curvar somente ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que é digno de ser exaltado e adorado, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos todas as vezes que nós negamos o Teu nome. Que todas as vezes que nós somos infiéis ao Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Nos ajude, Senhor, a partir de hoje, sermos como esses jovens, Ananias, Misael e Azarias, Senhor. Nos ajude. Não queremos ser como alguém que não tenha origem, que não obedeça. Nós sabemos quem somos, Senhor, e nós somos filhos do Deus Altíssimo. Sabemos que nosso lugar não é aqui, mas a nossa morada é no céu com o Senhor, aleluia. Nos ajude, nos perdoe, nos fortaleça, para nós ficarmos e seguirmos fiéis, não só hoje, mas fiéis até o fim, para herdarmos a coroa da vitória, em nome de Jesus, amém e amém. Recebam a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje, agora e para todos sempre, amém. Amém, Deus abençoe, abrace seu irmão e uma boa semana em nome de Jesus.